A corrida de recuperação pelo tempo perdido já começou. E entender assuntos como Karl Marx, materialismo, ateísmo, políticas partidárias, em suma, e entre tantos outros assuntos, é um tabu que, contra o tempo, as igrejas evangélicas correm para recuperá-las. E estes assuntos são pautas no mundo pós-moderno. Vamos desenvolver alguma coisa aqui neste material para a honra e a glória do nosso Deus. Continue conosco. Vamos para o desenvolvimento deste material. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Como você pôde observar nas nossas salas presenciais, o desafio dos nossos professores de ensinar assuntos como estes, como também esta mesma competência dos nossos parceiros, dos participantes da IBD que vão lá para aprender, vão lá para desenvolver, para crescer na fé, em ouvir sobre estas coisas. Você não tem ideia de como é que fica a face dos nossos irmãozinhos quando estes assuntos são desenvolvidos dentro da sala. Desenvolvido o quê? Quando nós desenvolvemos políticas públicas dentro das salas. Quando nós desenvolvemos seus fundamentos, o que está por trás das políticas públicas dentro da igreja. Falar de política dentro da igreja, meu irmão, é um desafio tremendo, tanto para os professores como pelos pastores, principalmente pelas convenções. O trabalho que estes ou que estas estão tendo para trazer este assunto para a nave da igreja, você não tem ideia, você não imagina a dificuldade. Porque surge algumas coisas, entre elas surge a rejeição, a empatia sobre o assunto, que é tremendo na parte dos irmãozinhos. Porque eu sei que você conhece aquelas famosas frases de que a política não compete ao crente, que os pastores não precisam se envolver na política. E assim, neste pensamento, nós nos afastamos da política, do campo de debate, de discussão da política, e abrimos espaço e criamos um precedente tremendamente para que outros se levantem em nosso lugar, defendendo pautas que são contrárias às que nós desejamos, a que nós queremos para os nossos filhos. Desenvolvem pautas que são contrárias ao próprio Evangelho de Cristo. E no final das contas, quem é o culpado? Nós é que somos os culpados, porque nós não queremos ou não queríamos nos envolver. Nós não vínhamos necessidade de adentrar no campo político, porque não era competência do protestante, do crente, do religioso. Enquanto isso, olha a bucha que nós estamos aí pela frente, com tanta mazela, com tanta coisa ruim, e tudo suprime a família e o direito de culto no final das contas. De quem é a culpa? Nossa. E para recuperar, meu irmão, esse tempo perdido não vai ser fácil. Mas dou glória a Deus pelo despertar das igrejas, pelo despertar do cristão, pelo despertar desta massa que por muito tempo ignorou sobre estes assuntos. Mas antes tarde do que nunca. E nós não podemos mais nos esquivar deste assunto. Nem se tivermos uma opção de escolha, nós não podemos nos esquivar. Porque na medida em que eu me esquivo ou evito de falar sobre estes assuntos, outras se levantam com pensamentos contrários àqueles em que eu defendo, em que eu acredito e que você vive. Ou seja, o seu sistema de vida pode ser mudado simplesmente porque você não quis dar opinião, a sua opinião, não quis manter
seu posicionamento. Ou melhor, não quis tornar público o seu posicionamento. E é isto que as igrejas, que as convenções estão fazendo acontecer. Com muita dificuldade, acredite, meus irmãos, com muita dificuldade. Tratarmos sobre estes assuntos dentro da nave da igreja requer muito cuidado, muita sabedoria, para não atingirmos A e nem B. Porque, de qualquer forma, dentro da casa, eu querendo ou não, nós temos todos os ideais políticos reunidos em um mesmo lugar. Agora, tratar destes assuntos sem ferir nenhum destes requer muita sabedoria. E o Senhor, nosso Deus, tem trabalhado na vida destes homens poderosamente, e isto está sendo inserido hoje na nave da igreja. É hora de nos posicionarmos. Se não queremos que os nossos direitos sejam tolhidos, é hora de nos posicionarmos politicamente sendo cristãos, 100% cristãos. Eu não posso continuar em um pensamento retrógrado, porque amanhã eu vou embora, mas os meus filhos e futuros netos virão. E isto se aplica também a você. Amanhã deixaremos de existir. A questão é que espécie de sociedade é que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. O modelo que está sendo pintado nos dias atuais está bom para você? Está ótimo? Está perfeito? Ele se adapta em tudo que você acredita? Está de acordo com todos os seus padrões? Me responda isto. Se você respondeu que sim, está tudo bem, não te incomoda, está tudo ótimo, está tudo legal, não existe ilegalidade, meu irmão, eu quero lhe dizer que você está contra o Evangelho de Cristo, contra os padrões judaico-cristãos. Você está na contramão da sua regra de fé. Você está no lado oposto. Se você disser que sim, não está tudo bem, está tudo avesso, está tudo ao contrário. O normal se torna anormal nos nossos dias. A questão aqui é como nós vamos aplicar isto para a igreja de Cristo, meu irmão. Como é que nós vamos desenvolver estes assuntos para a igreja de Cristo? Porque, mais uma vez, repetindo aqui para os senhores, nós, por uma vida inteira, afirmamos, reafirmamos que política não é para crente. E ainda hoje, muitos não aceitam que seus pastores dê sua opinião sobre a política. Está na hora de rever seus conceitos. E para fazer isto, nós temos que começar da origem. Nós temos que falar sobre Karl Marx, o filósofo, o famoso filósofo Karl Marx. Temos que falar do seu parceiro, Friedrich Engels, um revolucionário. Não há outra maneira de adentrarmos neste assunto sem apresentar estes camaradas, porque eles são os responsáveis o Manifesto Comunista. Ou seja, o Manifesto Comunista foi desenvolvido por estes camaradas. E, em suma, política não existe sem as ideias de Karl Marx. Em suma, não existe. E tratar sobre a política, ensinar política para a Igreja de Cristo, para os nossos irmãos, nós temos que partir do ponto zero. E estes camaradas são o ponto zero. E Karl Marx sobe ao pódio como protagonista de uma façanha extraordinária. Ele pega a filosofia materialista e converte em uma poderosa força ideológica, capaz de criar sistemas políticos. E como não bastasse, estes sistemas que têm como base o pensamento marxista, eles são verdadeiros contrapontos da doutrina cristã.
e ensinar e instruir a igreja sobre estas coisas é o grande desafio. Porque todas as coisas que são implantadas, ensinadas, inseridas por estes sistemas que têm como base a ideia marxista, todos eles, todas elas, são contrárias ao pensamento cristão, são contrárias à regra de fé que exercemos, que é as Escrituras Sagradas. E como eles não podem implantar diretamente seus ideais no cristianismo, outros métodos são desenvolvidos. Segundo o nosso comentarista aqui na página de número 59 do livro de apoio, a teologia da libertação é uma dessas vertentes que foram desenvolvidas dentro de determinados setores do cristianismo, e suas raízes têm ligação direta com o marxismo. Então são este tipo de estratégias que eles vão desenvolvendo para que sejam implantado seu sistema de governo, seu sistema ou seus ideais. E se a igreja nos nossos dias não manter os olhos abertos, porque agora muitos estão abrindo os olhos para o que está acontecendo aqui nas nossas vizinhanças, na nossa vizinhança, seríssimo, país sendo sucumbidos pelo sistema da esquerda e cujos ideais são fundamentados no pensamento marxista. E isto está muito forte em nosso país. E nós somos um dos principais alvos. Então, só para você ter uma ideia, que a teologia da libertação tem raízes marxistas. Imagine a seriedade disso. Imagine como é difícil trazer isto para dentro da igreja. Mostrar que estas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós não estamos observando diretamente ou perfeitamente, nós não estamos vendo. Glória a Deus pela vida das convenções, pela existência das convenções, pela vida dos pastores que compõem a mesma e pelo um trabalho brilhante que é este trazido para as nossas EBDs. E que se você participou, glória a Deus pela sua vida. Agora imagine o prejuízo que é na vida dos que não participam das nossas EBDs. Faça um esforço em participar das nossas EBDs. Se você tem dificuldade, faça um esforço. O que você está fazendo hoje ainda não é o suficiente. Precisa se esforçar um pouquinho mais. Se este material você está tendo acesso agora, está lhe ajudando em alguma coisa, compartilhe-os com seus amigos, compartilhe na roda do WhatsApp, compartilhe com seu irmão, com aquele que precisa ouvir estas coisas. Compartilhe com aqueles que têm dificuldade de participarem das nossas EBDs. Faça isso em nome de Jesus Cristo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva também em nome de Jesus Cristo. Deixe aí seu comentário na aba correspondente. Dê o seu like, né, se tem somado na sua vida. Se você está olhando, está assistindo, acompanhando o material e não lhe ajuda em nada, não soma em nada, dê o seu dislike aí também, deixe sua opinião logo abaixo. Compartilhe. Vamos ajudar nossos irmãos, que é muito importante que a gente desenvolva esse tipo de assunto dentro da casa. Não é fácil desenvolver. Até porque nós temos que aprender sobre estes camaradas. Nós já temos dificuldade de compreender o Evangelho. Agora, como se não bastasse, nós temos que aprender sobre estes. Porque, querendo ou não, estes homens fazem parte de nossas vidas, diretamente ou indiretamente. Se nós nos omitirmos, eles farão parte de nossa vida diretamente, porque as nossas vidas serão dirigidas por sistemas desenhados por eles. Aí nós vamos só confirmar com a cabeça, dizer sim, dizer não, mas sem poder ter uma reação mais positiva. Nem todo não que vai ser dito num sistema desse pode ser
recebido com boas intenções ou com boas maneiras. Haverá uma implantação de poder. E nesta implantação de poder, a minha voz e a tua voz, ela não vai ter espaço. Então nós temos que conhecer, ainda há tempo para evitarmos que este sistema seja implantado em nosso país. A hora é agora de você decidir. Isso compete a mim, compete a você, compete à Igreja de Cristo, porque o que está em alvo é a Igreja de Cristo. Se este sistema for implantado em nosso país, entenda isto. Se você continuar me ouvindo e ser de difícil compreensão, mas se você entender somente o que eu vou lhe dizer agora, já é o suficiente. Que é, se este governo, se este pensamento de governo ser estabelecido em nosso país, a nossa liberdade será tolhida. A liberdade de culto será tolhida. Nós perderemos o direito de cultuar, o direito de servir a Deus. Numa palavra simples para que você possa entender. Você não acredita que isso seja possível? Não duvide, meu irmão. Porque o que está na frente da mira destes camaradas é a religião ou a religiosidade, o cristianismo. Não pense que estas coisas são impossíveis. Quando nós tratamos da ideia marxista, ela não surgiu da noite para o dia. Ela não amanheceu um dia, uma bela manhã, e de repente as ideias de Marx foi apresentado. Não aconteceu assim. Meu irmão, quando Marx e Engels escreveram o manifesto, foi em 1848. Só 69 anos depois é que este manifesto consegue ganhar vida. Imagine o tempo, 69 anos para que as ideias de Marx pudessem ser materializadas. E elas surgem no contexto da União Soviética, em 1917, e esporadicamente, ou casualmente, quando o Tratado de Versalhes obrigava os alemães a pagar impostos para os aliados por causa da guerra, limitando o poder bélico dos alemães, as agitações políticas e sociais no país começaram a ter ou ganharem novas formas. E diante deste cenário, as classes mais baixas da Rússia pressionavam pela formação de um novo governo ou de um governo provisório. Em 1922, a União Soviética foi criada devido à aclamação do povo. E com este governo surgia um novo partido, o Partido Comunista, liderado por Vladimir Lenin. Imagine um cenário só para que você pegue isso com muita clareza. Enquanto na Rússia, a União Soviética estava sendo regida pelo Partido Comunista, liderado pelo Vladimir Lenin. Na Itália, só para você ter uma noção, na Itália, no mesmo ano, estava surgindo a Liga Italiana de Combate, liderada pelo socialista radical Benito Mussolini. E com a morte de Mussolini em 1924, surge outro nome, Joseph Stalin, um homem de aço. E neste mesmo período, sem muita importância, estava se levantando um outro nome tão ferrenho quanto estes que eu citei para vocês, Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista, o famoso nazista, ou nazismo, como era bastante conhecido, Partido Nazista. Essa é a expressão mais conhecida que ficou na história. E com a Grande Depressão em 1929, Adolf Hitler aproveitou aquela situação e começou a promover ou propagar empregos, uma solução para aquele problema, para aquele estupim econômico que estava acontecendo. E com isto, Hitler ganhou tanto prestígio
que em 1933 ele se tornou o primeiro-ministro da Alemanha. E a primeira coisa que ele fez, ou a primeira ação administrativa, foi promover uma caça às bruxas. E esta caça às bruxas, a finalidade era eliminar todos possíveis de ser um rival a ele. Então ele caçou-os e eliminou-os um a um, fazendo com que a sua palavra fosse a única a ser ouvida e obedecida dentro da Alemanha. Isso, meu irmão, é assustador. E contudo, você pode chegar-se a se perguntar que importância tem isto para a igreja. Estes homens, estes nomes que eu citei para vocês agora há pouco, todos eles, seus fundamentos, era a ideia de Marx. A fundamentação do seu projeto original era balizado no pensamento marxista. Para você ter uma ideia, este é o pensamento e os modus operantes de quem tem a ideia marxista em suma na sua vida. E como você pôde observar, o pensamento de Marx não surgiu da noite para o dia. Estes são os primeiros filhos gerados pelo pensamento marxista. 69 anos é que começa a dar à luz a estes personagens. Como teria sido prazeroso se a ideia marxista tivesse sido eliminada juntamente com a ideologia nazista em 1945, com o fim da Segunda Guerra. Como seria prazeroso se em 45 tivesse chegado ao fim, mas não chegou. E chegou ao fim foi a era política e ideológica nazista. Mas a de Marx continuou. E o maior exemplo disso foi o que aconteceu nos anos seguintes. A ideia marxista fincando a sua bandeira no mundo definitivamente. O que aconteceu de 1947 a 1991? A famosa Guerra Fria. O comunismo finalmente fincando a sua bandeira, dizendo que o liberalismo econômico não era um modelo aceitável para a sociedade, mas sim o comunista, a implantação do comunista ou do comunismo. Este seria uma bandeira ideal, uma bandeira idealista, uma bandeira perfeita para a sociedade. A Guerra Fria, você se lembra disso, né? Você que acompanha a história, você pode muito bem confirmar o que eu estou lhe falando. Em 1947 a 1991 acontece a famosa Guerra Fria, uma guerra ideológica, onde o comunismo começa a pregar que o liberalismo econômico não era um bom negócio, não era aceitável, não dava para ser implantado na sociedade, era inaceitável. Você sabe qual era a bandeira pregada, que ainda se repete nos nossos dias pelo comunismo? Em uma de suas bandeiras, o comunismo só consegue ser implantado através de revoluções, de desordem, de caos. É através disto é que o comunismo é implantado em um lugar, em uma cidade, em um país, ou voltando cronologicamente em uma instituição. Através do caos é que o comunismo é implantado. Sem a gente perceber, aqueles que estão fomentando a desordem, existe uma ideologia maléfica por trás daquele movimento. E as intenções, no final das contas, é o controle de todas as coisas. Você não entendeu? O comunismo quer o controle da propriedade, quer o controle do trabalho, quer o controle da economia, porque eles acreditam que se o Estado controlar todas estas coisas, eles conseguirão implantar uma utopia perfeita, sem desigualdade, sem opressão, um Estado perfeito.
E quando identificamos este modelo de Estado, eu me lembro de uma expressão de John Fox, de 1507 a 1587. Ele escreveu da seguinte forma na sua obra, O Livro dos Mártires. John Fox: a tirania se manifesta de 3 maneiras. Primeiro, tolhe os direitos de ir e vir. Segundo, apodera-se das propriedades. E terceiro, dá ordem à mente. Estou trazendo a memória de um escritor do 15º século, do século XV. John Fox já desenhava o modelo de um ditador e os seus modus operantes. E isto se repete com Karl Marx, com seus ideais promulgados no seu manifesto, ou no manifesto de 1848. Talvez você do outro lado da telinha se esperneie dizendo que isso não tem nada a ver com o contexto inserido nos nossos dias, ou com o contexto evangélico, com o contexto cristão. Deixa eu lhe mostrar uma situação. Em 1947, J.P. Colenda, em uma de suas palestras, ele aciona todos os alertas que estão à sua volta para o cristianismo, para os cristãos, para a Igreja de Cristo. Este acontecimento, este registro foi nos Estados Unidos, mas foi compilado para todas as igrejas, para todos os continentes. Este documento hoje é compilado para todas as igrejas cristãs, da importância que este homem trouxe para este assunto, de nos inclinarmos para os assuntos que antes não eram importantes para nós. Hoje não é importante para muitos. Mas veja que estes alertas foram acesos ou foram acionados em 1946. Colenda já levantava a sua voz no meio da Igreja de Cristo para este mal que estava se levantando com muito poder bélico nas mangas, e é o comunismo. Em uma convenção, ele chamou a importância para que houvesse investimentos nos obreiros, na propagação do evangelho, e para que este pudesse ter êxito, a propagação do evangelho, os obreiros tinham que estar preparados. Os obreiros precisavam ter um alvo específico para que o evangelho tivesse êxito na sua propagação, nos seus anúncios, no seu anunciado. E o alvo destes obreiros seria o comunismo. Imagine aqui o cenário. Colenda nesta convenção. Ele está dizendo que para pregar o evangelho, os obreiros teriam que mirar no comunismo. Porque se o comunismo fosse implantado, a primeira coisa que iria ser aplicado seria o cancelamento de culto. Ou seja, a liberdade de culto estaria ameaçada. Se estes homens não confrontassem o comunismo, a liberdade de culto seria ameaçada. Colenda está instruindo as convenções, ou a convenção, nesta convenção, que os obreiros tenham um objetivo na sua evangelização. Qual era o objetivo da evangelização? Combater o comunismo, cujos ideais são fundamentados no pensamento marxista. E segundo Colenda, o comunismo é tratado por ele como um sistema materialista. E ponha de uma vez por todas na sua cabeça, onde o materialismo marxista se estabeleceu como regime político dominante, a liberdade de culto foi suprimida. Deus foi tirado de cena. Isto você encontra também no nosso material de apoio, pelo nosso comentarista, desenvolvido na lição desta manhã de domingo. Ponha isto na sua cabeça. E um dos principais eixos do comunismo é a polarização do conhecimento e a dimensão pedagógica do processo político, aonde tudo isto está disfarçado no politicamente correto ou no cientificamente correto, como é apresentado pelas mídias nos dias atuais. É difícil de se combater isto? Claro que sim, principalmente
quando não se tem ideia do que se combater. E estas coisas estão impregnadas na nossa sociedade, em nosso país. E hoje nós temos a nossa liberdade posta em xeque. Se nós não abrirmos os nossos olhos com conhecimento, nós vamos perdê-la. Literalmente. Como é que nós vamos continuar a manter o pensamento de que política não é para crente? Como é que nós vamos sustentar que os nossos pastores não podem dar opinião ou se envolver politicamente? Como é que vamos sustentar isto? Se nós nos omitirmos, outros tomarão o lugar que é meu e que é seu, e estes definirão o que amanhã, como seus filhos, vão viver, o que vão vestir, o que vão falar, o que devem aprender, e assim sucessivamente. O Estado, literalmente, reterá o monopólio sobre as suas vidas, porque esta é a suma do que é o comunismo. Meu irmão, hoje todas as bandeiras estão fincadas diante de você. Todos os ideais de cada parte está apresentável diante de você. Literalmente. E o que é mais assustador é quando nós nos deparamos com pessoas de alto nível eclesiástica, exclusivamente, levantando bandeiras com ideais marxistas, com ideais comunistas, já que o marxismo às vezes é uma conotação estranha quando se fala, pois tá bom, vamos botar comunista. Ah, você não entende quando eu falo nenhum nem outro? Pois tá bom, vamos apresentar de outra forma. Pensamento esquerda. Quando defendem uma linha de raciocínio da esquerda. Agora você conseguiu entender? Sim, é isso que você está me ouvindo. A pauta, os fundamentos da esquerda são comunismo. O comunismo é construído sobre os princípios marxistas. Então, quando você levanta a bandeira de esquerdismo ou da esquerda, eu ia falar um palavrão aqui, da esquerda, você automaticamente está levantando sem perceber a bandeira do marxismo, do comunismo, do mais radical que você possa imaginar. E a parte que nós não compreendemos ou que não queremos compreender quando estes se levantam, levantando estas bandeiras, é porque estes, meus irmãos, foram doutrinados a vida inteira, como eu fui doutrinado. E certamente você também esteve sobre o poder das garras do marxismo. Somente neste ano de 2022 é que os olhos da população brasileira, dos cristãos deste país, está sendo aberto. Somente neste ano, que é considerável o ano do apogeu, o ano da iluminação, é que chegamos ao entendimento de que fomos doutrinados a vida toda sem percebermos. E sem percebermos, estávamos sendo manipulados com projetos marxistas, ferindo a família diretamente, os fundamentos, ou o principal fundamento da sociedade, que é a família. Em seguida, vem a religião, a fé em que esta família comunga, que são princípios judaicos cristãos. O alvo desta bandeira do comunismo é os fundamentos das sociedades de hoje. E estes fundamentos são estes os quais estou falando aqui para vocês: família e religião. Ah, você não gosta de entrar neste mérito? Não tem para onde correr, meu irmão. Você vai ter que se levantar e vai ter que se posicionar, você vai ter que ter um lado. Se você não definir um lado, acredite, você amanhã vai estar sendo dominado por aqueles que assumiram a sua posição
Ah, mas isso não vai acontecer. Eu vou lhe dizer como é que isto vai acontecer. O mês de outubro está bem aí pertinho, onde nós vamos exercer um dos maiores cenários cívicos em nosso país, que é o direito à cidadania, o direito de voto, o direito de escolher os nossos representantes. Você sabe como é que estes vão assumir o meu lugar e o teu lugar se eu continuar omisso? Ouça com muita atenção. Se você está dizendo que não vai exercer sua cidadania no mês de outubro, escolhendo o seu representante, se você dizer que não vai votar, acredite, o lado comunista, o lado esquerda, o lado marxista, aqueles que defendem o contrário daquilo que você está pregando hoje, eles não perdem a oportunidade, eles não deixam de escolher seus representantes, eles não votam ou eles não deixam de exercer sua cidadania. Eles não aprovam, eles não permitem que outros deixem de votar, de exercer sua cidadania. Agora, por que que você está dizendo que não vai votar? Por que que você está dizendo que não vai exercer sua cidadania? É isto que está em risco, a sua liberdade. Ah, mas eu já estou velho. Você tem filho e você tem netos, bisnetos. Escolha por eles. Se posicione por eles. Porque o outro lado não se omite. Eles defendem a sua bandeira e custe o que custar. Fazem o impossível para que seus ideais sejam promulgados. Agora, por que que nós não podemos fazer o mesmo? Não deixe de exercer sua cidadania. Outra forma de você deixar de exercer sua cidadania: não venda seu direito de cidadania. Não se torne corrupto. Talvez você diga, isso não me torna corrupto. Estes que usaram vão usar de corrupção e você será cúmplice. Não venha com a ideia de que nós não podemos debater, discutir políticas. As políticas públicas fazem parte de nossa vida, do nosso cotidiano. Se nós não pararmos para discuti-las, para conhecer tanto seu funcionamento como seus fundamentos, nós vamos ser engolidos por elas. Ah, você acha que isto é impossível de acontecer? Os países vizinhos ao nosso também achavam que era impossível de ser real aquilo que eles estão vivendo hoje. Países ricos. Olha o estado que eles estão. Nós também somos ricos. Você sabe o que é que eles estão de olho? Naquilo que nós temos, nas riquezas que nós temos. Nós não temos escolhas opcionais. Nós temos que nos posicionar. Reveja seus conceitos. Filtre tudo que está à sua volta à luz das Escrituras. E veja o que está acontecendo. Você parece que não tem poder para fazer nada. Mas isto é uma grande falácia que foi impregnada nas nossas mentes. O poder está nas nossas mãos. O poder de mudança parte primeiramente de uma única pessoa. É inimaginável o pensamento de que as ideias marxistas seriam tão reais nos nossos dias. Meus irmãos, as ideias de Marx transpassaram séculos. Quem poderia imaginar que estas se tornariam reais, tão vigentes? Então não alimente o pensamento de que você não tem poder para mudar as coisas. O poder parte de você. O poder está nas tuas mãos. Faça uso dele direito. Se você não tem nenhum acompanhamento, meus queridos irmãos, obedeçam às Escrituras, filtrem suas decisões à luz do Evangelho de Cristo. Não diga no seu coração em nenhum momento que as Escrituras neste ponto não lhe ajudam. A leitura base de nossa lição desta manhã é o maior exemplo da revelação divina para o que está acontecendo nos nossos dias. Abra na sua casa Romanos capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo de número 25, na nossa lição
está apresentado somente até o versículo de número 23, você vai entender neste texto o motivo, a causa, segundo a perspectiva bíblica, do materialismo e sua doutrina e do ateísmo nos nossos dias, como o que estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo. E olha que nós estamos falando aqui do primeiro século, Paulo escrevendo para um cenário helenista. E o que estava acontecendo no cenário do apóstolo Paulo? Como que Paulo poderia apresentar da melhor forma o seu Deus para os helênicos? Como eles eram observadores da matéria, que eles passassem a observar a criação com bastante atenção. Porque na criação, Deus revelou o seu poder e a sua divindade. Então, todos os atributos de uma divindade que eles precisavam identificar estavam naquilo em que eles estudavam. A matéria, o materialismo. Ou seja, na criação, eles encontrariam a existência deste Deus Criador. Mas aí você não imagina a revelação que o apóstolo Paulo traz neste texto, que é tremendo, e isto justifica e explica muita coisa nos nossos dias. Primeiro, Deus não precisava se manifestar para eles pessoalmente. Ele já tinha feito através do seu filho. Segundo, ele se revelava através da criação. E Cristo é a tipificação de toda a criação. Então, qual seria a justificativa que eles teriam? Não teriam desculpas nenhuma. Se eles queriam identificar Deus, se eles queriam identificar o Criador, era só olhar para a criação. Isto é Paulo escrevendo aos Romanos. No primeiro século, nós estamos falando aqui do primeiro século. E qual é a revelação tremenda do apóstolo Paulo? É que quando o homem ou a mulher não conseguisse ver Deus, não conseguisse identificar a sua divindade ou o seu poder na criação, acontecia o que está registrado no versículo, a partir do versículo 23. E você pode complementar com o versículo 22, contextualizando o texto seguinte. Eu vou ler para vocês. Versículo de número 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Você sabe o que é isso aqui? A homossexualidade. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então veja os acontecimentos. Primeiro, os sábios se tornam loucos. Motivo, quando não conseguem identificar o poder de Deus e sua divindade na criação. Segundo, o homem atribui a criação, a divindade, a si mesmo e dando direitos de constituírem deuses para si, levantando animais com personificação de um Deus criador. A natureza, o físico, o material, o materialismo, dando ênfase ao materialismo, ao físico, ao que é provável. Em outras palavras, a razão é tudo que importa. Se não conseguir ser apalpável, físico, comprovável ou ter comprovação científica, não interessa, não tem aproveitamento, não é aceitável. Terceiro, quando o homem ou a mulher não consegue identificar Deus na criação, eles são entregues aos seus próprios delírios, aonde nasce
a homossexualidade. Poder de escolha. Nós discutimos isso na aula passada, em vídeos passados, sinalando o próximo estágio, aonde a verdade é omitida e a mentira é levantada, é colocada em pódio, fazendo com que a verdade, em outras palavras, se torne mentira e a mentira se torne verdade. Isto está repetindo nos nossos dias ou não está? Todos com bases científicas, ou pelo menos com especulação no cientificamente correto. Mas, na verdade, é uma exposição da mentira maquiada com verdade. E, enquanto isto, a verdade está sendo tratada como se fosse mentira. E o texto continua, meu irmão. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Romanos, carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, a partir do versículo 18. E você lê os versículos seguintes. Você vai ver as consequências a partir do versículo de número 22. O porquê que elas são assim. Simplesmente porque não conseguiram ver Deus na criação. Ver Deus como Ele se manifestou. Não conseguiram identificá-lo. É este o motivo, o estupim de tudo o que está acontecendo hoje no mundo e sempre. Esta é a perspectiva segundo as Escrituras. Apresente esta para o materialista, como também para os ateus. Ou o ateísmo, como é bastante conhecido, porque é muito importante a gente frisarmos que nem todo ateu é materialista, mas não podemos desvincular que ambos andam de mãos dadas. Isso em nenhuma hipótese. Então você, meu irmão, este material, como as escolas bíblicas dominicais e seu material em uso, está sendo desenvolvido para abençoar a sua vida. Faça um esforço para participar e veja se este conteúdo, como o material em si, a importância dele para a sua vida e para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, futuros netos, bisnetos. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar, nós vamos ser engolidos. Porque isto se aplica para mim também. E é isto. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus continuem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se inscreva no canal. Faça seu comentário. Deixe seu like, deixe seu dislike. E vamos nos encontrar no próximo vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai seja convosco.